Vou botar aqui, gravar. Ai, caramba, peraí. Gente, eu fiz uma besteirinha aqui. Peraí. Ah, o que eu fiz? Pronto. Deixa eu empurrar isso aqui para o ladinho. Tá. Vamos lá, Raquel. Eu entendo que, assim, fora da prática, né, quando a gente fala só da teoria e quando eu falo, né, do quão essas crenças e essas regras, elas estão arraigadas e vocês percebem isso, porque a gente começa a identificar que nós todos temos regras e crenças, né, então seja realmente difícil, dentro de um processo psicoterápico, trazer esse questionamento, tá? Ou se trabalhar dessa forma, ok? Aí a gente entra naquela questão, né, tanto que eu falei para vocês, né, do porquê que foi criada, então, a teoria dos esquemas, né, por uma dificuldade de adesão, porque as pessoas chegavam a dificultar mesmo o processo, né, pessoas com transtornos de personalidade, elas dificultavam o processo, dissimulando alguns sentimentos, né, elas mentiam literalmente, né, ou elas achavam, né, que estavam mentindo para a gente, nas atividades, né, nas propostas da TCC e da sua estrutura, então se encaixar nessa atividade, porque a TCC ela dá muita importância para essa questão de não se trabalhar somente, né, no momento da terapia, mas de você fazer isso continuamente durante a semana, para que seja um treino e aí sim você consiga obter resultados, né, rápidos como ela preconizava antigamente, que agora a gente já não trabalha tanto com esse tempo tão limitado, tá? E não Então, podia ser diferente, né, porque ela está trabalhando justamente a mudança de comportamento. Então não poderia ser só dentro do espaço do consultório, tem que ser um contínuo, entendi. então, mas aí, ok, né? Então você pega lá, vamos pensar aí, né, naquela estrutura lá do abacate, então, que a gente está cutucando o abacate e a gente tem camadas, e não é à toa que a gente usa, né, essa analogia, eu, por exemplo, né, uso essa analogia, pensando que a polpa do abacate, ela é mais grossa, né? Na superfície, eu perguntar para vocês, né, o que que você está pensando agora? É muito mais fácil de você identificar do que você identificar as justificativas que você usa para se comportar de uma maneira que faça com que você mesma sofra as consequências, tá? Então, e aí, mais uma vez, né, eu repito, que eu até falei no começo, e em todas as outras aulas, também por isso, a crença central, muitas vezes, para aquele indivíduo, é muito mais difícil de se acessar do que para o psicoterapeuta, que tem condições de fazer essas correlações, né, entre a fala, do paciente ou alguns comportamentos que para a gente fica muito evidente ali que existe um auto-boicote ou que ela tá, existe um padrão, né, dentro dos comportamentos dela e das interpretações que ela faz de si mesma, né, do ambiente e do futuro, né, porque elas são muito profundas, né? E elas encontraram, né? Então esse caroço ele precisa para ele se transformar numa regra, para ele guiar a sua vida, ele precisa estar muito bem
protegido, né, por essa polpa do abacate, né, que são essas justificativas. Por exemplo, poxa, mas, de novo, você está se relacionando com um cara que te trata mal desse jeito, por que que você está fazendo isso outra vez? Uma pergunta que uma amiga pode fazer para outra normalmente, né. Não, mas ele é diferente, porque ele, assim, ele às vezes ele bate o telefone na minha cara mesmo, mas aí ele vem aqui, e aí ele pede desculpas, aí você fala: "Tá, mas o outro fazia a mesma coisa". E aí vem essa questão que você está falando, entendeu? Para ela isso é uma verdade, entendeu? Não, o que ele te dá é suficiente ou é bom, tá? Eu não preciso de mais do que isso, ou eu não mereço mais do que isso, se a gente pensar na visão de si mesmo, né? Então a primeira coisa, quando você terminou sua fala ali que caiu, terminou você falando assim: "Eu não me convenci disso", tá, de que existe essa possibilidade. E aí, eu pensei assim, eh, quando eu Denise, deixa eu pensei Denise, deixa oi, eu retomar minha fala, porque, no final até a Rúbia estava sugerindo questionamento socrático e tal. Então, assim, eu quero retomar o raciocínio, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, vou dar 2 exemplos. Uma pessoa está com depressão e tem um transtorno bipolar, outra tem toque, ambas estão com depressão. Uma que você tenta levar para o consultório propondo esse tratamento, vamos supor, a pessoa, o indivíduo, o paciente, ele vai, mas ele não responde aos tratamentos, ele não interage com as intervenções. Você está entendendo agora o que aham, que eu quis te dizer? Não é que eu não concorde, isso aqui, ó, terapia cognitiva comportamental, quer dizer, os psiquiatras adotaram, isso aqui é efetivo, isso aqui é cientificamente comprovado. Quem sou em momento algum eu diria que eu não acredito na efetividade do tratamento. Não, sim, eu acredito. O que eu estou mas tentando. como é que a gente faz o outro acreditar nisso, né? Isso, É isso que isso eu ia que eu falar. queria, isso que eu gostaria de entender. É. Como aquele que não acredita, mas que está fora da realidade, pela percepção alterada, como conseguir chamar este para a realidade, para a percepção que corresponde à realidade. É isso que eu quis dizer na minha fala. Tá, e era então, eu fui pensando nisso mesmo, tá, que quando eu escutei aquela palavra, né, do convencimento, foi isso que eu entendi, né, da sua fala, assim. E eu me lembro que no começo, eu sofri um pouco, assim, porque, primeiro que quem estava me orientando, né, me supervisionando, era só a chefe da cadeira de TCC, né, da USP. Então, assim, eu entrava dentro daquele consultório já com dor de barriga. Né, então eu falava assim: "Raquelzinha vai me subir", naquela sala de espelho, assim, eu já entrava apavorada, né. E aí eu precisei primeiro trabalhar com as minhas distorções, entendeu, de achar que eu não seria capaz, ou que eu falaria um monte de besteira, enfim, não vem ao caso. Mas, a gente se depara com essa realidade que você está falando, principalmente nesses 2 exemplos que você deu. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa chega com um diagnóstico só, tá. Então vamos pensar aí que de 10 psiquiatras, se eu confio em 2, tá de bom tamanho, tá. E vocês sabem disso, assim como existem bons e maus médicos, existem bons e péssimos psicólogos, tá. Então vamos pensar que eu até dei o exemplo para vocês daquela moça que chegou, que usava um sobretudo no verão de 40 graus, para ir no consultório, né, da clínica escola da minha faculdade.
E eu comecei a desconfiar daquilo. No relatório do psiquiatra, no encaminhamento dele, ela tinha como diagnóstico uma depressão grave. Porém, quando a gente muda de psiquiatra, né, eu ligo para ele, eu passei para ele, né, as minhas questões, né, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o ego, né, né, estou falando com o médico, então assim, eu tinha que me apropriar muito daquilo que eu estava falando para a gente poder, né, discutir, se não fosse de igual para igual, que pelo menos eu me aproximasse dele. E aí eu falei para ele, olha, aí ele perguntou assim para mim, eu nunca mais vou esquecer disso. Ele assim, tá, você está questionando a depressão ou você está questionando o diagnóstico? Eu falei assim, não, eu estou questionando o diagnóstico. Por quê? Eu falei assim, porque eu vejo, né, critérios diagnósticos do toque e a depressão para mim é uma comorbidade, tá? Então, uma comorbidade é aquele transtorno que vem, né, é, é, junto, né, do toque ali, ou em decorrência, né, do toque, né? Então você começa a evitar pessoas, a viver só em função daquele transtorno, e é óbvio que você vai deprimir, né? Assim como as pessoas estão deprimindo agora, cada vez que ela, né, que fala onda roxa, daqui a pouco onda preta, que você não pode ir no banheiro mais sozinho, como é que fica, entendeu? Então, assim, é mais isso que deprime do que o que de fato acontece, né? E aí ele falou assim: "Ah, então agora eu vou te ouvir, tá? Bom, aí vem essa parte que você está falando. Eu achava que eu tinha que convencer essa pessoa de que ela tinha toque, tá? Para que aí ela fosse tratada, entendeu? Ao invés disso, com o tempo, o que que eu aprendi? O quanto a relação terapêutica é importante, tá? Então, como é que eu trabalhei com ela? Eu conquistei a confiança dela, tá? A terapia para ela passa a ser um momento de alívio, um momento agradável, onde ela não estava se esfregando com água sanitária, nem com álcool, eh, onde não tinha uma pessoa para julgar os comportamentos dela, né, ou para reclamar que ela não tinha vontade de fazer nada, enfim. Então, primeiro, eu trabalhei essa relação terapêutica. Junto com a relação terapêutica, né, que aí então o que que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando a adesão desse paciente, tá? Não é dependência, tá? É diferente. É ela sentir um conforto até para poder me dizer exatamente o que que ela. Sim, um acolhimento, é, só Confiar em que você, é, entendi. é a partir disso, tá? Então, é claro que você não pode demorar um mês para fazer isso, né? Então a gente faz isso de uma maneira um pouco mais rápida. E junto, você vai trabalhando com a psicoeducação, ah, educando essa pessoa a respeito daquele diagnóstico, porque ela viu outro psiquiatra escrevendo para lá transtorno obsessivo compulsivo como comorbidade de depressão, tal, narana, tá? E aí, ela é jornalista, né? Ainda, eu acho. Então, né, deu um Google lá para ver o que que era o CID, quais eram os comportamentos. Então, só que é péssimo isso, tá? Eu já falo para os meus pacientes, falo assim, pelo amor de Deus, não entra no Google, né? Então, aos pouquinhos, eu fui introduzindo para ela, né, educando a paciente sobre aquilo que ela apresentava como critério diagnóstico, mas na linguagem dela, tá? Então, por exemplo, num dia que estava super quente, assim, que, tipo, né, uma clínica escola, gente, tá? Era uma casa, né, numa rua, assim, arborizada e tudo, mas era uma casa, casa mesmo. Então, os quartos eram
os nossos consultórios. Então era abafado, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Ventilador, né? Pensa. E aí a gente sentada lá naquela poltrona pré-histórica de couro, né? Você sentia escorrer aqui, assim, né? Tinha que escolher a roupa para não ficar com pizza, né? Debaixo do braço. Enfim, e aí eu falando assim para ela, né? Por exemplo, essa roupa que você está usando hoje, você acha, o quanto você acha que ela é adequada para esse clima que está hoje? Né? E às vezes eu chegava a mostrar para ela, entendeu? Eu falei assim, olha só, né, meu cabelo tá, na época eu tinha o cabelo comprido, assim, então eu andava de rabo, né? Ou fazia aquele coque aqui, né? Então, e ela com o cabelo solto, porque o pescoço dela, né? Ela esfregava muito aqui, então ficava todo vermelho. Aí, então eu já tinha a adesão, eu já tinha o trabalho de psicoeducação, e aí eu comecei a trabalhar com esses questionamentos, tá? Então ela, assim, não estava na consciência dela, você vai trazendo aos poucos para a consciência dela, tá? Nesse caso, os comportamentos que estavam sendo, né, extremamente prejudiciais, tá? Para depois trabalhar, então, né, que o toque, então, são os pensamentos obsessivos, né, que fazem com que você tenha comportamentos compulsivos. Então, ela pensava que ela ia transmitir uma doença, que eu não sei nem como é que ela está nessa época, né, de Covid, né, mas que ela transmitiria uma doença e por isso que ela tinha que andar daquele jeito e se lavar 200 mil vezes com água sanitária. Então, a partir do momento que eu falava para ela, eu falei assim, olha, qual é a probabilidade, então, né, da tua roupa estar adequada? Ela, 0%. Qual é a probabilidade de você desenvolver alguma doença ou dermatológica, por exemplo, por você usar esses produtos de limpeza e ainda por cima andar com essas roupas super abafadas num verão de 40 graus? Tá? Então, a gente vai trazendo para essa razão, né, a partir de questionamentos simples, de coisas, né, que a gente chama de mini metas, que são realizáveis. Tá? Você não pode estabelecer mini meta nem como tarefa e nem como estratégia de intervenção no consultório, se aquilo não for, se você não tiver absoluta certeza de que aquilo vai dar certo, tá? Então, é claro que eu escolhia o pior dia do ano, o dia mais quente do ano, para falar do calor. É claro que eu falava para ela, quando eu percebia que ela estava de meia grossa e tênis, entendeu? Para poder falar que ia dar fungo no pé dela, né? Que água sanitária é abafado, também dá fungo. É mentira isso de que o nadador usa para matar os germes, mas porque eles têm que andar de chinelo para poder ventilar ali e matar, né, aqueles germes lá da piscina, porque senão vai passar para todo mundo quem está na piscina. Então eu tinha que usar, você vai usando essas estratégias. E é isso que eu chamo de você andar junto com o paciente, nem na frente e nem atrás. Então eu não poderia trazer questionamentos. Você está aí, Raquel? Eu não estou te vendo. Ah, obrigada. Sumiu de novo. Oh, não, eu estava. É porque fica sumindo, aí eu fico. Não, eu não te deixei nem um minuto, pode ficar tranquilo. Então, aí, assim, você vai trazendo esses, né, esses questionamentos dentro da realidade dela, né? De que ela vai ser obrigada a questionar, porque a hora que ela tirar a meia, ela com certeza ela vai ter um fungo na unha dela. Ela tinha o fungo na unha dela, né?
Eu falava assim para ela, eu falei assim: "Gente, que desodorante que você usa?" E ela fazia aqueles negócios com bicarbonato, até esqueci qual que era, né, o negócio lá, que tem gente que tem, né, muito, né, que transpira demais, assim, usa, né, umas coisas assim, que ela falava assim, que nenhum desodorante ali resolveria, né. Falei assim: "Ué, mas num calor desse, você toda sufocada desse jeito, né?" E ela assim, ela falava assim, nossa, que engraçado, né, quando a gente chegou nessa fase, tá, que não foi rápido, ela virou para mim, ela falou assim: "Engraçado, né, eu achava que eu passava uma que a minha aparência era da pessoa mais limpa do mundo. Na verdade, estava cheia de porcaria, né, porque as unhas dela tinham fungos, ela tinha, como chama aquele negócio? Frieira, ela tinha muita, aquele negócio que dá na pele de neném, de calor, Brotoeja. brotoeja, que dá na gente no verão, né. Por que que eu andava com o cabelo preso? Porque dá na gente, fica aquele cabelo, eu tenho um montão de cabelo, chegava, eu levantava o cabelo aqui, assim, eu estava com brotoeja no pescoço também, né, passar talquinho, né. E aí ela ao invés de usar, né, aquelas coisas mais não, então ela falava assim, aí eu comecei quando ela começou a se despir daqueles comportamentos do toque, né, então o uso de produtos de limpeza super tóxicos, né, a ginecologista dela, gente, ela me ligou e ela falava assim: "Como que ninguém descobriu isso antes?" Eu falo: "Olha, eu posso te responder a partir do momento que ela entrou aqui, mas antes, né". Imagina, gente, pensa, né, sei lá, ela quase que bebia, né, água sanitária, cloro, né, ela fazia uma mistureba que eu falei assim: "Gente, essa mulher, ela faz uma bomba dentro de casa todos os dias". E aí, a partir disso, então, dessas mini metas, né, primeiro adesão, depois educação, depois mini metas, ela vai ficando satisfeita, né, porque ela alcança essas mini metas e ela começa a questionar essas verdades absolutas, tá. Eh, Aí você já consegue, então, intervenções mais profundas utilizando, técnicas um pouco mais difíceis, né, vamos dizer assim, tá. É mais ou menos desse jeito. Claro que cada caso é um caso, cada diagnóstico é um diagnóstico, tá. E uma outra coisa que eu acho que é importante também, que tem muito a ver com essa pergunta. Muitas vezes uma pessoa deprimida procura tratamento não por vontade própria, ou até ela procura porque quis, mas ela não quer se livrar daquilo, porque é funcional, tá. Ou porque ela tem a atenção das pessoas, ou porque ela ela tem alguma vantagem ali, e que é muito difícil para nós psicólogos, né, compreendermos, porque às vezes dá raiva, porque você sabe que ela já entendeu que aquilo é ruim, mas a gente esquece que além de ruim, é funcional, e para ela o ser funcional é mais interessante. Eu, Denise, hoje não fico, tá. Então, quando eu entendo isso, eu deixo muito claro, tá. Eu acho que eu ser honesta com os meus pacientes é importante para mim, né. Se ela tem condições de escutar, de que ela tem benefícios usando desses artifícios, até a Ruby usou uma analogia, né, falando do livro lá do palhaço, falando sobre isso, e eu usei essa mesma expressão, né, de que é funcional para ele. Então ele vai ser, a vitimização, né, ela é funcional, claro que ela é, gente. Alguém vai resolver para mim, tá. Então a gente também tem que ficar atento a esses sinais dessa pessoa, né. Então a gente já percebeu tudo, já entendeu as crenças, já trabalhou com psicoeducação e tudo mais.
e vê que a coisa não está andando, então começa a perceber qual é a função desses comportamentos na vida dela, tá? Geralmente Isso. oi, Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, no meu entendimento ficou que às vezes o paciente tem conhecimento que aquilo não é benéfico, aquele comportamento não favorece as relações interpessoais, mas como no entendimento dele, ele tem um benefício com aquele comportamento, ele não se propõe a mudança, ele não adere aos tratamentos porque ele não quer mudar de comportamento. exatamente, Tá bom, obrigada. É isso que eu queria saber, você me respondeu. é isso, tá? Então todas as estratégias aí você com o tempo a gente vai aprendendo que, assim, você limita mesmo o número de sessões, né, desse tempo de adesão, porque se não ade por exemplo, eu dei um exemplo para vocês de uma menina que eu estava atendendo e ela sempre reclamava muito da questão financeira e tal, e aí ela começou a faltar e faltou de novo, e aí ela a primeira vez eu perguntei, né, ela desmarcou, a segunda vez eu precisava do horário dela, né, e aí eu liguei, né, perguntei: "Você vai vir essa semana?" Ela: "Ah, eu ainda não consegui me organizar e tal". E aí, de repente, eu me vejo, né, a bonita me tira uma selfie com um iPhone 12. Questão de prioridade, né. Então super elogiável, super falável, não sei o quê, mas ela tem uma vida extremamente funcional, assim, com todas as coisas que pra gente, assim, com todos os ela tem, ela se relaciona com outras pessoas fora do casamento, ela tem 2 filhos pequenos que quando enche o saco ela despacha, para os pais, o marido dela se finge de cego, né, então, assim, tem uma série de questões ali que para ela são extremamente funcionais. E no começo eu não queria atendê-la, porque eu vi que ela era manipuladora, tá, eu peguei de cara, assim, mas ela é realmente manipuladora e ela fez de um jeito que eu acabei acreditando que ela podia ter interesse numa mudança, né. A hora que a coisa começou a apertar, né, porque para você mudar você precisa, efetivamente, mudar de comportamentos, como você mesma falou, né, e treiná-los, né, então, tipo, a primeira dispensada que ela deu num dos caras lá que ela extra, né, conjugal ali, ela não aguentou uma semana, entendeu. Aí ela falou: "Não, pô, mas ele me trata muito bem, por que que eu vou dispensar?", entendeu. Falou: "Ah, não por que que você não separa então, né, se o seu casamento não é legal, né, se o que que você está buscando fora, né?" "Ah, não, mas eu acredito em família, não sei o quê". Pô, bela família, né, bem legal mesmo, mas enfim, né, é claro que eu estou falando isso para vocês, tá, gente. Então, assim, para os 2, eles são super, como é que se fala? Codependentes, o marido e ela, tá. Aí parei de ligar, tipo, agora se me ligar eu não vou atender mais, né, então encerrou. Realmente eu estava certa na minha primeira percepção, né. E às vezes a gente tem que escutar o nosso instinto mesmo, né, o nosso instinto, fala muito. Quando você começa a se ligar, assim, na primeira vez que você olha, você fala: tem alguma coisa que não está batendo", escuta, escuta e avalia, né. E hoje, assim, é como eu falei, né, não atendo. Assim como aquela outra pessoa que eu falei, que participou do grupo de mindfulness também, que é extremamente manipuladora e que insistiu muito para que eu a atendesse, mas ela pediu para amiga dela, não para mim, né. E aí eu falei para ela: "Não atendo de forma alguma, nem adianta, se inventa o que você quiser, mas eu não vou atender, tá?". Tá, ficou mais claro agora, né? Sim? Gente?
Ah, eu tô vendo a Paty, tô vendo o Breno, tô vendo a Renata, ninguém me responde. Vamos. Sim. Aê! Ai, ai. Agora, vou só começar essa primeira parte que já vai encerrar novamente, tá? Imaginei mesmo que a gente terminaria aqui, né? Então, nos nomes das crenças, e agora a gente vai vendo como vai ficando mais fácil, né, para a gente fazer essa associação, né, ou correlação com o que a gente, né, o que em outras abordagens chamaria de sintomas e que a gente chama, então, né, desses processos cognitivos ou dessas distorções cognitivas. Bom, então, desculpa, gente. Em nossa experiência de vida, né, desde a infância, é possível desenvolver ideias negativas, distorcidas da realidade, equivocadas pela percepção que temos sobre os eventos da vida. Tais ideias se enraizam em nossa mente e são incorporadas como verdades absolutas e geram sofrimento psicológico ao longo dos anos na idade adulta. Essas ideias são chamadas, então, na terapia cognitiva, de crenças centrais. Vamos a elas, então. As crenças centrais podem ser, acho que dá para. Vamos até terminar aqui, tá? Desamparo. Então, a pessoa tem uma certeza irracional e inconsciente, tá? Inconsciente, gente, mais uma vez, né? Daquilo que não é perceptível, tá? De que é incompetente e sempre será um fracasso. Exemplos, né, de pensamentos automáticos, né, de uma crença central de desamparo. Eu sou inadequado, eu sou ineficiente, eu sou incompetente, eu sou fraco e descontrolado, eu não consigo mudar, eu não tenho atitude, eu sou uma vítima, eu sou vulnerável, inferior, um fracasso, um perdedor. Eu não sou igual aos outros, tá? Podem ter certeza de que em algum momento vocês vão escutar, tá? Um desses pensamentos aqui. Ai, desculpa, gente. Né, que pode ser. Eu achei que era vocês mandando mensagem aqui. Vocês vão escutar dos pacientes algum dessas frases aqui. Talvez não literalmente, mas muito, muito, muito semelhante, tá? Em qualquer área da vida dela. Crença central, desamor. A pessoa tem a certeza irracional e inconsciente de que será rejeitada. Pensamento automático. Sou diferente, sou indesejável, sou feio, sou monótono, não tenho nada a oferecer. Não sou amado, querido ou sou negligenciado. Eu sempre vou ser rejeitado, abandonado, sempre vou estar sozinho. Sou diferente, imperfeito, não sou bom o suficiente para ser amado. Tá? Então, esses são pensamentos automáticos aqui dessa crença de desamor, ok? Vai cair, gente, mesmo esquema, tá bom? A gente já volta aqui. Só um minuto, por favor.